Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora o porquê dessa floração tão intensa, tá bom? Como foi que eu consegui essa floração tão exuberante, tanto botão, como foi que eu consegui? E como eu deixei um cardzinho lá no Facebook, lá no grupo do Facebook, perguntando pro pessoal se ela aguentaria ou não essa quantidade de floração pelo tamanho dela e a idade dela. Como eu já imaginei, a experiência que eu tenho é pouca, mas com a minha pouca experiência eu já imaginava que aconteceria isso. Tá vendo? Ela não aguentar abrir alguns botões. Tá vendo aqui, ó? Caindo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O porquê ela está abortando esses botões e como foi que eu consegui essa quantidade de floração, gente. Essa quantidade de botão. Tá bom? Então acompanha o vídeo aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fator principal da nossa floração. Muitas pessoas vão falar adubo. Não. Fator principal, sol, gente. Fator principal aqui da nossa floração é o sol. O sol é muito importante para ela poderem florir, tá? Segundo fator principal, substrato drenante. Precisa ter um substrato bem drenante, tá bom, pessoal? Terceiro fator principal, a sua rega constante. Constante, quando eu falo constante, pessoal, a sua rega precisa ser controlada, deixar sempre úmido. Rosa deserto precisa muito de água. Ah, Thiago, mas eu ouvi falar que a rosa deserto não pode botar muita água. Mentira! Isso é mentira. Rosa deserto precisa de muita água. Por isso que eu falei, fator principal, sol, é isso aqui. Segundo fator principal, substrato drenante. Terceiro, água, tá bom? As três combinações perfeitas para sua rosa deserto florir, crescer e manter a sua vegetação verde. Sol, água e substrato drenante, tá bom? O resto é acessório, adubação, sombrite, isso é tudo acessório, vaso, a quantidade de substrato, isso é acessório. Por enquanto, o que vocês precisam saber, sol, água e substrato. Como funciona a rega? Teu substrato está seco, botou o dedo, saiu limpo, é a hora de regar. Botou o dedo, saiu sujo, não precisa regar. Então mantenha sempre úmido. E o sol, qual é a quantidade de sol por dia que ela precisa para ter uma floração dessa? No mínimo, 6 horas de sol por dia. Menos do que isso, a sua floração vai demorar um pouco mais a sair, tá bom? Qual é o máximo de sol por dia, Thiago? Dependendo da sua região, e o sol for muito quente mesmo, 8 horas por dia. Aí sim, o acessório vai entrar nessa hora, que é o sombrite. Se o teu sol for muito quente, dependendo da região, o sol é muito quente, aí sim você vai entrar com sombrite para não deixar muito quente, porque o sol muito quente realmente queima o seu caldex, queima a sua floração. Agora aqui a questão, Thiago, sua planta vai aguentar toda essa floração? Deixei lá no Facebook um cardzinho perguntando ao pessoal, e aí pessoal, será que ela aguenta ou não? A minha opinião foi não. E como eu já imaginava, tá aqui pessoal, os botões abortando, tá bom? Os botões abortando. Mas por que, Thiago? Muito simples, pessoal. É uma planta muito nova, para um excesso de floração enorme. O que acontece? Ela até quer abrir todos os botões, mas não consegue, porque ela é muito nova. Ela gasta muita energia para poder manter essa floração abrindo. E isso, da natureza dela, ela automaticamente vai abortar alguns botões para poder abrir outros, tá bom? E qual foi o motivo, Thiago, da floração? Como eu já falei para vocês, o sol, substrato e água. E também, com a ajudinha do nosso NPK Supremo, a gente fez isso aqui. Isso aqui tem a ajuda do NPK Supremo. Tem um vídeo aqui em cima, eu vou deixar na tela final para vocês verem qual é o NPK Supremo e como eu consegui essa floração também. Porque
O sol é muito importante, é o fator mais importante. E o resto é acessório. Então, com a nossa adubação suprema para a floração, aconteceu isso aqui, ó. Então, é isso que vocês estão vendo. Olha a quantidade de floração que tem aqui para uma planta tão jovem. E os abortamentos de botão, pessoal, como eu falei para vocês, abortando alguns botões para poder ela conseguir abrir todos eles, ou alguns, vai continuar abortando por isso. Ela é muito nova, tá bom? Tá gastando muita energia, ela não tem a quantidade de energia necessária para abrir tudo isso aqui. Ela não vai abrir, pessoal, infelizmente não vai abrir. Mas a quantidade que abrir vai ser o suficiente para mim curtir a minha rosa do deserto vermelha e preta. Eu achei que ela era dobrada, mas não, ela é tripla, tá bom? Então ela tem 3 camadas de pétalas lindas. Brevemente eu vou colocar ela num vaso escuro, numa bacia. Não vou colocar agora, vou esperar essa coloração acabar. Vou botar numa bacia que nem da última vez eu botei aí a mãe sementeira. Eu fiz um vídeo também, vou deixar aqui no final o vídeo da mãe sementeira que eu transplantei para uma bacia dessa, tá até aqui embaixo. Então, pessoal, fator principal para você ter uma floração intensa dessa daqui: sol, água e substrato drenante. Se você não tiver essas 3 combinações, pode esquecer que essa floração não vai vir tão cedo, tá bom? Então, você tendo sol, substrato e água, você vai conseguir ter uma floração dessa. E o acessório, que é o nosso adubo supremo, eu ensino como fazer e como você vai utilizar na rega, na forma líquida. Essa adubação que eu sempre fazia. Vocês não têm costume de ver essa planta aqui nos vídeos porque ela não estava aqui. Eu não tinha espaço e não tenho. Ela estava lá no horto do Anderson. Então lá o sol é intenso direto. O sol nasce e dorme ela pegando sol, tá bom? Então o sol ajuda muito, ajuda não, o sol é o principal fator, o principal alimento para ela florir, tá bom? Para todas as rosas do deserto. Como vocês sabem, ela é nativa de alguns lugares da África, ela é nativa desses lugares quentes, tá bom? Então lá tem muito sol. A adubação é acessório, como eu falei para vocês. Então, aprenda de uma vez por todas, já vocês que não sabem por que sua rosa do deserto não flore: substrato drenante, tá bom? Bastante água, mantenha o substrato úmido. Quando eu falo bastante água, para vocês podem jogar água até empoçar aqui em cima, mas a água precisa sair embaixo do seu vaso. Se a água não sair embaixo do substrato, não é bom. Então, substrato drenante, bastante água e isso aqui, ó, sol. Se tiver esses 3, como eu falei, o resto é acessório, tá bom? Então, o vídeo foi esse aí. Se você gostou de saber o porquê eu tive essa floração tão intensa, foi essa forma aí. Se você cultivar dessa forma, com certeza todas as suas rosas do deserto vai florir dessa mesma forma aqui, tá bom? Então o vídeo foi esse aí. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal e compartilhe com seu amigo para ele saber como conseguir uma floração desse jeito para uma planta tão nova, tá bom? Aqui a energia dela está sendo muito dispensada, está sendo muito utilizada, por isso que ela está abortando alguns botões e não vai conseguir abrir tudo, porque é planta nova, não tem tanta energia para abrir essa quantidade de botão que tem aqui, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.